Muito bem. Vamos mais um pouquinho, ver se vai entrar mais alguém. Não sei se eu comentei com vocês, eu acho que eu falei das presenças, né, de manhã, mas além disso a gente está utilizando as entregas, né, das atividades para contar como presença a cada 15 dias, tá? Então, só para deixar vocês cientes aí das entregas que vocês fizeram, além das atividades como nota, está sendo contado também como presença. Isso para todas as disciplinas. Não só eu, como todos os professores deverão estar considerando dessa forma. Essa é a orientação da ETEC. A gente vai começar hoje sobre um outro conteúdo dentro de distribuição de frequência. Só que essa daqui nós vamos fazer sobre intervalos de classe. Aí já começa a ficar um pouquinho mais puxado. Eu já falo com vocês já. Todo mundo conseguiu fazer o exercício? Ficou fácil depois na hora que for fazer o exercício? Acho que sim, Bruxinho. Menos. Mas tá indo. Tá bom. E aí, tá frio onde vocês estão ou não? Aqui tá mó frio, meu. Hoje tá calor. Mas fora tá já tava calor mó frio. mesmo, né? Fora tá calor, mas onde que eu tô tá frio. Roupa longa. Detesto frio. Eu gosto de frio. Sou tipo um vampiro. Opa, aí sim. Eu gosto de calor. Da praia. Lá fora tá gostoso, mas aqui dentro tá mó gelado, né? É. Nossa, professor, o bom de ter 4 aulas com você só na segunda é que daí não fica um monte espalhado pela semana, né? É complicado quando é mais espalhado, né? É bom que segunda foca no seu conteúdo. No segundo então. praticamente tem quase exclusividade comigo, né? Vocês têm É muito melhor. 2 CEPOC, Essa é a 4ª aula com você hoje. CFE e LE, é verdade. Então é puxado por isso, né? Presencial, se fosse presencial, seria a mesma coisa, né? Nas outras aulas com o pessoal das outras turmas é amanhã e quinta. Fica mais distribuído, né? Quarta não tem. É muito melhor, sim. Vocês acham assim melhor? Não é cansativo? Por mais que o conteúdo seja outro, é cansativo. Acho que fica muito puxado. Não, então, não é que não seja cansativo. Assim, online tudo bem, né? Mas presencial talvez fique muito cansativo, né? Cansativo fica, mas, tipo, é bom ficar
em um dia da semana do que ficar espalhado. Então, Assim, exatamente. Com vocês ainda deu certo, né? Ele colocou uma dobradinha, né? Então, realmente ficou bom. O CEPOC tem uma dobradinha com vocês e com o pessoal do segundo A, pelo menos uma dobradinha tem. Então, ajuda um pouco, né? Pelo menos, dependendo do conteúdo. O CFE também deveria ter uma dobradinha, porque ajuda mais, mas se colocasse CFE com dobradinha, mataria a aula da semana, né? Então, talvez seja por isso que ele não colocou. Imagina, eu colocava todas as 7 aulas com você só num dia. Não, aí não dá, não dá. Aí você tá querendo matar, né? Aí você tá querendo matar o professor também, né, pô? Haja voz pra falar tudo isso, pô. Não, é muita coisa. É louco. Nossa, professor, a gente... Ano passado você não tem ideia. Na sexta-feira, a gente tinha três aulas de marketing seguidas. Nas primeiras do dia. Nossa, não, mas isso não é bom pra ninguém, entendeu? Nem pro professor, nem pro aluno. Então, nem pra ter uma pausa entre as aulas. Era muito chato. Ela começou a dar uma pausa no final. Porque ela também não aguentava. Não, é puxadíssimo, é puxadíssimo. Professor, Pois não. a Yasmin pediu pra você ler o chat, que ela te mandou uma mensagem. Nossa, já vou ler. Calminha. Já vou já. O que é isso aí? É papagaio? Papagaio ou passarinho? É a televisão, professor. Ah, pensei que era papagaio. Eu tenho um Sítio do papagaio aqui Pica-Pau que Amarelo. quando ele começa a falar, meu, putz, é terrível. Deixa eu ver o que a Yasmin está me perguntando. Enviei. Aqui tá aparecendo as coisas aqui. Chat. Confundiu as datas de entrega dos exercícios do CFE e tô sem celular também. Eu já fiz todos eles semana passada, mas não mandei ontem. Se eu mandar agora, você vai aceitar. Manda aí, pode mandar, Yasmin, não tem problema não. Me manda até as 3 horas da tarde, foi o prazo que eu estabeleci. Já está respondido? Entendeu aí? Me manda até as 15 horas de hoje. Não, não chora não, não chora não. Chega de tanta tristeza, pelo amor de Deus. Você viu? Quem acompanha futebol aí? A Globo tá retransmitindo alguns jogos de futebol, né? Ela tá transmitindo um monte de jogo das Copas passadas. Isso. Das Copas do Mundo. Aí eu tava lendo uma matéria ontem. Ontem, exatamente. E aí disse que ela não ia reprisar o 7-1 do Brasil. Porque as pessoas já estão num momento tão ruim de tristeza que fosse passar aquilo ia ficar pior ainda. Aí eles disseram que... E foi votado para passar novamente o jogo, né?
Alemanha 7 e o Brasil 1 lá. Só que eles falaram que eles não iam reprisar não, porque as pessoas já estão num momento tão ruim de tristeza e aquilo lá ia causar mais tristeza ainda. Aí eles resolveram não retransmitir aquilo novamente. Bom, vamos lá. Trabalhar aí. Só estou abrindo aqui, eu já compartilho com vocês aí. Ai, depende de muita coisa aqui para abrir essas coisas aqui, né? Caramba, não quer abrir mesmo. Já recebi o seu e-mail, Yasmin. Só estou tentando abrir aqui, tá, gente? Por isso que está demorando um pouquinho aí, porque eu estou tentando abrir aqui o arquivo da aula de hoje. O meu PowerPoint está demorando. Na verdade, meu notebook não aguenta, mas é muita coisa. Tinha que ter um computadorzinho melhor. Tá difícil, hein?
Finalmente parece que eu consegui. Peraí. Por acaso vocês já estão vendo a tabela aí? Ainda não. Eu já estou compartilhando, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Eu vou tirar e vou colocar de novo, então. Professor, foi. Foi? Foi. Tá. Bom, gente, então é o seguinte, ó. Agora, primeiramente, nós fizemos uma tabela. Eu vou disponibilizar os exercícios de correção para vocês, depois lá no site. E aí, para dar sequência, a gente vai falar de distribuição de frequência agora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Conseguindo ver minha tela? Tá dando aqui para ver, sim, professor. Tá bom. Então, assim, a gente vai fazer agora a tabela de distribuição de frequência. Porém, o que muda em relação ao anterior? Em relação ao anterior, frequência absoluta é a mesma coisa, frequência acumulada, frequência percentual, todos esses dados são tudo a mesma coisa, tá? O que vai mudar agora é o seguinte: para a gente construir classes, nós vamos construir classes através de intervalo. O que seria intervalo? Antes nós fazíamos a tabela assim, dando um exemplo só falando. Então nós tínhamos uma tabela com a classe 1, 2, 3 e 4, e na classe 1 representava a idade de 10 anos. A classe 2 representava a idade de 20 anos. A classe 3 com 30 anos e a classe 4 com 40 anos. Então, quantas pessoas tinha com 10 anos em determinado local? Então, isso ficaria na classe 1, 10 anos, a quantidade de vezes que aparecer é a frequência. Depois, na classe 2, 20 anos, a quantidade que aparecer com 20 é a frequência absoluta. E assim por diante. Agora, nós vamos fazer a mesma tabela, só que a tabela vai ter um intervalo. O que significa um intervalo? Ela não vai ter uma única data, uma única quantidade de idade numa única classe. Então, nesse exemplo que eu citei, seria uma classe com 10 anos, uma classe com 20, uma classe com 30 e uma classe com 40. Pelo intervalo de classe, nós vamos dizer que começa com tem um início e tem um fim. Ou seja, dentro desse intervalo, pode conter idades de 10, 20 e 30 anos. Então, numa única classe, vai compor várias idades. Na tabela anterior, cada idade representava uma classe. Agora não, nós vamos agrupar as idades. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Bom, para isso nós temos algumas formulazinhas iniciais, para depois a gente executar um exercício para mostrar para vocês como é que funciona. Não vai caber tudo hoje, mas amanhã eu explico o restante, tá? Aí eu disponibilizo o material tudo para vocês de hoje e de amanhã, e aí depois vocês conseguem ir acompanhando melhor. Bom, então isso aí chama dados numéricos agrupados em intervalos de classe.
E aí nós vamos ter números de classe. Para a gente calcular o número de classe, nós vamos ter uma formulazinha para calcular número de classe. Amplitude amostral é o que o governo está usando bastante aí com os casos do Covid, né? Amplitude de intervalo, o que é amplitude? É o espaço que tem dentro do intervalo. Limite superior e limite inferior de uma classe, de um intervalo, aí conforme eu vou passando para vocês, eu explico. Frequências do intervalo de classe, amplitude total e ponto médio de uma classe. Então, são todos esses elementos que nos exercícios que quando vocês fizerem, vai cair para vocês calcularem. Claro que um depende do outro, então vai respondendo um, já vai respondendo o outro, então é tudo tranquilo. Está separadinho assim, mas pode ter certeza que na hora que vocês forem fazer, os exercícios são grandes, mas quando vocês forem fazer, pode ter certeza que vai respondendo todas essas questões. Se vai passar, né? Porque o PowerPoint está muito ruim aqui. Bom, dados numéricos agrupados em intervalo de classe. Quando os dados numéricos coletados assumem grande quantidade de valores diversificados, fica difícil ou fica inviável que cada valor numérico isolado represente uma categoria. Sendo assim, convém agruparmos os valores agrupados em intervalo de classe. Então, o objetivo disso aqui é trabalhar com classes agrupadas para ficar menos dados, mas geralmente se utiliza tabelas de distribuição de frequência com intervalos de classe quando o dado coletado numa pesquisa é grande. E aí, por ficar grande, trabalhar com classe individual, mesmo assim, se torna grande. Então, convém se utilizar o intervalo de classe. Para esses casos, a tabela de distribuição de frequência é diferente das anteriores pelo fato que cada classe não representa um valor individual, e sim um conjunto de valores dentro do intervalo. Então, dentro do intervalo, nós vamos ter, como eu dei o exemplo, antes era uma classe para 10 anos, uma classe para 20 anos, uma classe para 30, uma classe para 40. Agora, com o intervalo, nós vamos agrupar essas idades. Então, nós vamos colocar em uma classe quem tem idade de 10, 20 e 30 anos. Na outra classe, quem tem idade de 40, 50 e 60 anos. Na outra classe, quem tem idade de 70, 80 e 90 anos. E assim sucessivamente. Tá? A vantagem de fazermos com que cada classe represente o conjunto desses valores dentro de um intervalo é que reduz a extensão da tabela, além de facilitar a visualização e entendimento dos dados coletados na pesquisa. Bom, sendo assim, nós temos aí algumas coisas para estar definindo como fórmula. Eu vou mostrar igual ao anterior, mostrar como fórmula, e depois eu mostro como exercício. Então, aí alguns passos a ser seguido, e aí tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o que a gente vai calcular em cada um deles. A primeira fórmula vai ser essa daí que vocês estão vendo. Então, para a gente determinar agora o número de classes, nós vamos precisar calcular a raiz de n. Quem é n? O número de elementos coletados na pesquisa. Então, o número de elementos coletados na pesquisa transforma-se aí, então, em encontrar o K minúsculo, que representa o número de classes. Então, por exemplo, naquele dado que a gente trabalhou lá de 50 elementos lá, nos exercícios, como exemplo. Como que eu acho a raiz de 50 elementos? A raiz quadrada, tá? Exata. Raiz quadrada de 50 elementos não existe, né? Porque a mais próxima seria 7. Então, nós trabalharíamos com 7 classes. 7 vezes 7, 49. Mas a gente tem que trabalhar com uma classe sempre próxima à quantidade de elementos. Desde que a quantidade de elementos seja suficiente para desde que a quantidade de classes seja suficiente para comportar todos os elementos que nós temos da pesquisa. Aí, conforme eu vou mostrar o exercício para vocês, eu falo o que significa isso. Ô, professor. Pois não. A quantidade de classes, ela não pode ter, tipo, nenhum número com vírgula, né? Não. Vai ter que ser... É só o número mais próximo. 7, ou vai ter que ser 7 ou vai ter que ser 8. Eu não posso ter 7,2 duas classes. Tá? Vai ter que ser exato, exatamente. Por isso que o número aqui, nesse exemplo, eu tenho 50 elementos. Raiz quadrada de 50 não existe. Então, eu teria o quê? O 7, que seria mais próximo que o 49. Né? 7 vezes 7, 49. Mas eu também poderia trabalhar com 8 classes. Então, ou é 7 ou é 8, nesse exemplo que eu dei.
Aí depois nós vamos calcular a amostragem, amplitude amostral, que é esse AA que vocês estão vendo. Se eu falar, vocês não vão entender nada, porque vocês não estão vendo o número, então fica difícil. Depois vamos calcular o intervalo de classe, aí tem essa formulazinha também. Aí depois nós vamos calcular a amplitude do intervalo, quanto que vai valer o intervalo. Aí tem uma regrinha aqui, que é para explicar sobre... Existem quatro formas de ter o intervalo. Então tem esse inicial aí, que é parece um H, né? Intervalo fechado à esquerda e fechado à direita. Depois tem o intervalo aberto à esquerda e aberto à direita, que é esse traço, que é esse segundo. Tem o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, que é esse T deitado à esquerda. E depois tem o de baixo, que é intervalo aberto à esquerda e fechado à direita, que é o T deitado aí para o lado direito. Qual que nós vamos utilizar? Esse que está com a setinha aí, que é o T deitado à esquerda, tá? Como se fosse um T deitado à esquerda. Então, dentro, isso aí, esse símbolo aí que vocês estão vendo, esse T deitado, representa intervalo de classe. Isso significa um intervalo de classe. Aí tem uma regra. Eu vou tentar explicar a regra, mas se vocês não conseguirem compreender, quando eu estiver passando os exercícios, talvez fique mais claro. O exemplo, né? Então, ele diz o seguinte, ó, o intervalo de classe em geral corresponde a um intervalo fechado. Fechado porque é fechado do lado esquerdo e aberto à direita. Pode observar que não tem um traço ali para mostrar que é aberto à direita. Por isso que fica um T deitado à esquerda, tá? Aí nós vamos ter um limite inferior. Limite inferior nada mais é... Eu não queria colocar no formato apresentação, mas para mim explicar onde que é o T e o que é o limite inferior... Eu vou ter que colocar para abrir a caneta aqui para vocês. Espera um pouquinho só. Aí quando eu estiver fazendo um exemplo, eu vou mostrando tudo isso que eu estou falando na teoria para vocês. Então, ó, o intervalo é porque está fechado aqui, ó, e aberto aqui. Tá? Isso que significa o intervalo. Deixa eu tirar aqui, apagar essa borracha aqui, porque senão vai ficar difícil vocês entenderem. Ficar um roxo aqui, acho que dá para entender. Isso. Bom, o que é o limite inferior? O limite inferior nada mais é que começando aqui, ó. Isso aqui, ó, é o limite inferior. O limite inferior é o menor valor numérico do intervalo de classe. Utilizamos para representar a letra L maiúscula. Aliás, a L minúscula, tá? A L maiúscula é a que está de baixo. E o limite superior é essa pontinha aqui, ó. Então, o superior fica à direita e o inferior fica à esquerda. E para representar, nós utilizamos a letra L maiúscula. Até aqui tudo bem? Aí tem um critério espetacular. Bruno, Pois não. você pode repetir de novo que eu não entendi direito? Por favor. Ó, o limite inferior é essa pontinha aqui, ó, esse começo do intervalo. Então vocês vão ver o intervalo assim, ó, toda vez que a gente for construir agora nessa matéria, o intervalo vai ser assim, ó, T. Então é assim, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer na mão aqui, porque o T vai ficar assim, um T deitado, então é um risquinho e um tracinho. Um risquinho e um tracinho. Não torto assim do jeito que eu estou fazendo, que eu estou fazendo no mouse, né? Um risquinho e um tracinho, tá? Então, essa parte inicial aqui, ó, refere-se a limite inferior. E essa outra pontinha aqui chama limite superior. É isso. Ah, entendi. Obrigada. Tá bom? Muito bem. Agora tem vamos dizer assim, é o mais importante dessa aula, tá? É como considerar as informações que vão começar no intervalo e como vão terminar no intervalo e o que eu vou colocar dentro desse intervalo. Aí ele diz o seguinte, ó,
esse símbolo utilizado, que é esse negocinho aqui, que é esse T deitado à esquerda, estabelece inclusão e exclusão para os valores limites no intervalo de classe. Eu vou falar aqui, mas depois eu acho que vou ter que voltar aqui para vocês entenderem melhor. O intervalo fechado, que é essa pontinha aqui onde está fechado, corresponde à inclusão do valor limite. Isso significa que o limite inferior está incluído no intervalo. Então, o limite inferior está incluído no intervalo. O intervalo aberto corresponde à exclusão do valor limite. Isso significa que o limite superior não está incluído no intervalo de classe. O que significa isso? Vou falar, mas aí eu tenho que mostrar, porque eu acho que só falando fica muito abstrato. Quando nós tivermos um valor assim, ó, eu tenho... deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o rascunho do que eu preciso explicar. Eu tenho um número aqui, ó, 1, 2, 3, 5, 9, 10. Vamos colocar aqui um 4. Também. 4, 11. Vamos colocar um 8 aqui. Esqueci do 8. E 12. Então, eu vou construir aqui. Isso aqui estou tentando só explicar. Se eu tivesse presencial, eu faria na lousa com vocês isso, tá? Então, estou determinando alguns valores só para me explicar esse pedacinho que está na bolinha aí, tá? Bom, se vocês estiverem ouvindo aí um valor a mais aí, é porque o vizinho está falando mais alto aqui, aí deve estar saindo no áudio, eu não sei. Bom, eu vou construir intervalo de classe. Só que aí eu tenho um critério para eu definir quais as classes que eu tenho que trabalhar, tá? Então vamos dizer aqui que foi estabelecido na continha que nós fizemos 3 classes. Então foi estabelecido para a gente montar 3 classes. Dentro dessas 3 classes, eu vou fazer 3 classes com intervalo de classe. Deixa eu ver que eu tenho espaço aqui. Vou fazer uma aqui e outra ali um pouquinho mais para frente. Então eu vou distribuir 3 classes, sendo que a primeira classe vai ter um intervalo, que é mais ou menos isso aqui. E aí, só que eu não vou poder usar dessa forma, porque não vai ter espaço. Muito bem, então eu vou fazer 3 classes, sendo aqui, ó, um pedacinho aqui, ó. Não vai caber tudo aqui, eu faço do lado, só para explicar para vocês. De tal forma que uma classe vai começar com o número 1 e vai terminar com o número 4. A outra classe vai começar com o número 5 e terminar com o número 8. Esse diferença aqui, ó, esse espacinho que tem de 1 a 4, de 5 a 8, vocês estão percebendo que começa 5 a 8 não vai dar, peraí, deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver, 5, de 1 a 5. O professor. Oi, é melhor, de 1 a 5. Oi. A Yasmin, ela tá pedindo para você olhar o chat. Tá, eu já olho já, pera um pouquinho só. De 1 a 5. De 5 a 9. E aí a outra classe eu vou ter de 9, 10, 11, 12, 13. De 9 a 13. Então eu vou montar 3 classes, sendo de 1 a 5, de 5 a 9 e de 9 a 13. Observe que nesse espaço aqui, ó, eu tenho entre 1 e 5, ó, eu tenho 4 números de diferença. Isso aqui chama amplitude de classe. Tá?
que é tudo calculado via fórmula. Eu vou mostrar para vocês. É que eu só estou querendo explicar para vocês o que significa intervalo aberto e intervalo fechado. Deixa eu ver onde que a Yasmin está, que eu tenho que sair da tela de... para mim poder entender o que ela está me perguntando. Aonde? Quem me chama no... Não, Ana, não vou postar aqui não. Eu vou postar no meu site. Aqui eu vou só interação de aula com vocês. Tá? Eu já falei sobre isso. É essa a pergunta? Então vamos lá. Eu avisei ele, eu mandei exercício, mas eu mandei ele impresso, tá? Porque eu não consegui enviar as fotos. Não, tá bom. Já recebi o seu e-mail, fica tranquilo. Bom, deixa eu ver se eu consigo terminar então essa parte aqui que eu comecei a fazer com vocês. Bom, até aí vocês entenderam? 3 classes que eu construí aí? Sim. Esses intervalos aí vocês não precisam se preocupar. A única coisa que vocês precisam entender agora, que é onde que eu vou fechar a aula aqui, é o que considerar numa classe e o que considerar na outra. Bom, com base nessas informações que eu coloquei aqui, deixa eu ver que número que eu posso colocar aqui, preto. Com base nesses números que eu coloquei aqui, fala. Ô professor, por acaso, aplicando naquela formulinha também, o mais perto da raiz de 12, que é o número que a quantidade de números que tem aí, é 3, né? Mas isso. Mas é que aqui não daria certo para fechar com 3, porque depois eu explico para vocês por que não daria, tá? Mas o importante agora seria só vocês entenderem o que significa esse intervalo aberto, o que significa esse intervalo fechado, que eu coloquei aqui, e o intervalo aberto, que eu coloquei aqui. Isso que é o mais importante, por isso que eu fiz esse rascunho aqui nesse slide, tá? Então é o seguinte, eu tenho um número lá, 1, 2, 3, 3 duas vezes, o 4, 5 duas vezes, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Olhando aqui, somente nesses 3 aqui, eu construí 3 classes, que vou explicar para vocês a técnica para construir as classes. Mas, de 1 a 5, quantos números eu tenho aqui para me dizer que é a minha frequência absoluta? Olhando nessa nossa tabelinha pequena aqui. De 1 a 5. Quantos números eu posso considerar aqui dentro desse intervalo? O número 1, frequência. O 2, o 3, 2 vezes, né? O 4. 4 e o 5. 5. O 5 entra? Não, o 5 não entra, tá? Então, nessa primeira classe aqui, eu teria uma frequência, 2, 3, 4, 5. Então, seria 5. Por que o 5 não entra aqui? Porque ele é um intervalo aberto. Isso, exatamente. É exatamente isso. O intervalo aberto corresponde à exclusão do valor limite. Então, o 5, é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse 5 ele vai entrar na classe de baixo. Ele nunca vai entrar aqui porque é um intervalo aberto. Toda vez que for um intervalo aberto e coincidir com um número superior, ele não entra naquela classe. Então, quanto que vai ser de frequência aqui nessa classe 2? Vai ter o 5. Vai ter o 5, o 8. De novo, 2 vezes, o 8. E o 9 entra? Não. Por que o 9 não entra? Porque o 9 é um intervalo aberto. Porque o 9 é intervalo aberto. Muito bem. Então, aqui teria quanto de frequência? Teria 3 frequências. É exatamente isso. Nesse exemplo, é exatamente isso. O intervalo aberto corresponde à exclusão do valor limite. Isso é extremamente importante para todos os exercícios que vocês vão fazer referente a esse conteúdo. Conseguiram entender? Sim. Ô, Gustavo pegou na mosca. Diga. Professor, então nesse último, que seria do 9 ao 13, o 13
O 13 não Unido? existe na tabela. Não, o 13 não, ele faz parte da classe, porém eu iria considerar nessa última aqui, eu ia considerar o 9, o 10, o 11 e o 12, 4 frequências. Ah, tá, O 13, entendi. 13 ele passa da tabela, mas ele não precisa coincidir com a tabela. Aliás, ele nem pode coincidir com a tabela, Uhum. porque senão eu teria que aumentar mais o intervalo de classe. Ah, Se aqui tá, fosse entendi. 12, se fosse 12, 12 não faria parte, eu teria que abrir mais um intervalo. Tá? Então, nesse caso, seria 5 na primeira, 3 na segunda e 4 na terceira. Então, são 7 e 5, 12. Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, exatamente. Então, a minha tabela teria 3 intervalos de classe, um começando com 1 ao 5, estou chutando aqui só para explicar para vocês isso, o outro de 5 a 9 e o outro de 9 a 13. De 1 a 5 eu só considero até o número 4, porque o 5 não faz parte. De 5 a 9 eu considero só 3, porque o 9 não faz parte. E o 9 a 13 eu posso colocar 9, 10, 11, 12, porque o 13 passou da classe. Então, quando vocês forem construir tabela, vocês têm que se preocupar imensamente neste slide. Esse slide é o X da questão dessa matéria. Esse é o mais importante, esse slide é o mais importante de todos, para não errar na confecção dos intervalos. Beleza? Entendi, obrigada. Obrigada, prof. Se vocês estiverem fazendo exercício, vocês vão ver como vai ser divertido. Bom, aí nós temos a amplitude total, ponto médio, e aí tem o exercício. O exercício começa com esse montão de coisa, e a primeira coisa que fazer é elabore uma tabela com os dados organizados em ROL. ROL você já sabe organizar. Então aqui vocês podem organizar em linha, ou vocês podem organizar em coluna. Observe que está tudo misturado os números aqui. Aí depois vem todas aquelas perguntinhas que você já sabe responder. Só que para calcular agora, vai ter que vai calcular através da raiz de n, não mais daquela forma que nós havíamos feito. Tá? Então, elabore primeiro a tabela ROL, qual o número de dados coletados na pesquisa, calcule o número de classes através da raiz de n, calcule a amplitude amostral e assim vai. Tá? A letra H é a única coisa que não tem aqui nesse exercício, é a letra H, porque é exatamente a tabela que vocês já sabem fazer da matéria anterior. Então, o que tá nascendo novo aqui para vocês desse conteúdo é desde a letra B até a letra E. É o que está saindo novo. A letra F, elabore a distribuição de frequência referente aos dados coletados, vocês já sabem fazer. A G também é novo. E a letra H você já sabe fazer. A letra F, a H, a A, a F e a H você já sabem fazer. As demais é assunto novo. Então aqui elabore a tabela com os dados organizados em ROL. Aí eu coloquei em ordem em linha, em ordem crescente em linha. E aí depois multipliquei linha versus colunas para chegar no total de dados da tabela. Tá? E aqui eu fui calcular, então, calcule o número de classes através da raiz de n. Eu peguei o total de elementos, 50 elementos, e aquilo que mais se aproxima a 50, a raiz quadrada de 50, nesse caso eu vou trabalhar com 7 classes. 7 vezes 7, 49. Então, eu estou dizendo para mim que na hora que eu for montar os dados, eu tenho que trabalhar com 7 classes e tem que ser suficiente para eu colocar todos esses dados em somente 7 classes. Vou parar aqui para não atrapalhar a aula de vocês na sequência e amanhã eu retomo e continuo explicando, para depois passar os exercícios. O conteúdo eu disponibilizo todo para vocês hoje. Tá bom, professor. Muito obrigado pela aula. Valeu. Ô, professor, Pois não. você vai passar... É que assim, não que tenha sido difícil os último exercício lá, que você passou de CFE, é que você passou tipo 7. Tá ligado? Você vai passar a mesma quantidade de exercícios ou um pouco mais menor? ou menos isso. Não, um pouquinho maior, tem 15, 20, 18. Ah, tá bom. Não, é mais ou menos isso aí. Tá bom, obrigado. Faz em 2 rodadas, mais ou menos isso aí. É que, tipo, fazer um exercício completo demora, sei lá, uns 10 minutos. Talvez até mais, hein? Talvez Então, mais. demora um Não, pouco. eu sei. Não, eu sei. Não vou pedir nada para amanhã, não, fica tranquilo.
Tá bom. Tá bom? Obrigado. Amanhã eu vou ver se eu consigo terminar e depois a gente negocia aí como é que a gente faz os exercícios. Tá bom, professor. Obrigado. Falou!